Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma Business Call, a sua chamada semanal para o seu negócio de consultoria de imagem. Eu sou Clarice Davis, especialista em imagem corporativa, e a nossa Business Call foi criada para dar uma injeção de ânimo na sua segunda e começar trazendo novidades, inputs e insights do mercado corporativo para o nosso amado trabalho de consultoria de imagem. Hoje é dia 13 de maio de 2024 e a nossa Business Call de número 12. Hoje eu vou falar sobre uma notícia recente envolvendo uma joalheria e uma condenação judicial pelo motivo de se exigir um padrão de beleza durante a seleção de candidatas à vaga de trabalho. Eu li esse caso em alguns portais de notícias e, segundo as reportagens, a autora da ação, que é uma recrutadora, afirmou que ela era obrigada a adotar critérios relacionados a padrões de beleza para escolher as contratadas. E entre esses critérios estava a exigência de cabelos longos e lisos e das meninas serem magras e sem tatuagens e sem piercing. Para a juíza que deu a condenação, a empresa objetificou o corpo feminino e exigiu determinados padrões que são considerados discriminatórios e ilícitos, caracterizando o atentado à dignidade e à integridade de uma pessoa. E o que isso tem a ver com a consultoria de imagem corporativa ou até com a nossa consultoria que a gente propaga aí no dia a dia? E apesar de, nesse caso, gente, ser uma orientação verbal, e a autora da ação, ela não é a pessoa que precisava se submeter a esses critérios, mas sim impor que quem ela entrevistasse seguisse tais orientações, a situação serve para nós, que é consultor de imagem, como um alerta. Porque muitas vezes nós somos acionados para também impor e comunicar determinados padrões. E por muito tempo também fomos, de alguma forma, condicionados a admirar ou achar que o bonito eram de fato pessoas magras, de cabelos lisos, e que piercings e tatuagens jamais poderiam ser usados no ambiente de trabalho. E essa decisão e a grande repercussão dessa notícia demonstram entendimentos no sentido contrário. E quanto mais padronizado a gente é no quesito corpo, cabelo, entre outras características dentro do ambiente de trabalho, mais podemos causar também uma sensação de não pertencimento e até de impotência por parte de tantas mulheres que não se encaixam nesses padrões e que elas podem ser tão qualificadas e preparadas para assumir vagas de emprego como qualquer uma. E tais comportamentos, eles não deveriam partir de uma empresa, como também não deve partir de nós, profissionais consultores de imagem. Quantas vezes a gente não vê aí conteúdos sobre roupa, estilo pessoal, esses padrões que são repetidos nas fotos que a gente usa para ilustrar nossas palestras ou nos posts que a gente usa aí nas nossas redes sociais. E esses padrões eles foram impostos e eles ainda estão, então, na maioria das revistas, dos blogs de moda, com influenciadoras, nas lojas de roupa, nos catálogos que a gente acessa para fazer a pesquisa dessas roupas. Então, a gente escuta sim hoje muito se falar de diversidade, de respeito às diferenças, mas parece que a prática ela não está representando muito a nossa fala. E uma forma que eu penso que nós, consultoras de imagem, como a gente pode contribuir para erradicar de fato esse tipo de comportamento, é trazendo para o dia a dia do nosso trabalho a não normalização desse tipo de imposição. A gente sabe que existem símbolos, elementos que, quando aplicados na aparência, podem ajudar sim a comunicar mensagens como profissionalismo, segurança, competência e outros atributos aí relacionados com a empresa que busca um trabalho de consultoria de imagem corporativa. E o fato de existir somente um tipo de cabelo ou um tipo de corpo aceitável para o preenchimento de uma vaga torna essa exigência algo extremamente discriminatório. Então, uma boa profissional, uma boa consultora de imagem, ela consegue enxergar na diversidade a representação desses atributos aí pretendidos e consegue passar e instruir na prática essas orientações, essas recomendações, para que todos possam se sentir pertencentes e adequados para um ambiente ou para uma determinada situação. E aí, quando a gente vê essa reportagem falando dessa joalheria e dessa contratação, de pessoas, de mulheres, no caso, que eram só para mulheres, e todas elas precisando ser magras, terem cabelo liso, não ter tatuagem, não ter piercing. Esse alerta que vem para a gente
é que a gente também oriente os nossos clientes quando eles pedem algo nesse sentido, porque se essa empresa ela foi condenada a pagar uma indenização a título de danos morais para essa profissional, significa que essa prática ela é errada. Então, quando a gente pensa nos nossos clientes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, e até na nossa audiência que está consumindo o nosso tipo de conteúdo, os nossos posts, a gente não pode contribuir para essa não aceitação desses corpos diferenciados, né? A gente não pode contribuir para a objetificação desses corpos. E aí, quando eu vi esse caso, eu fui atrás de outras jurisprudências para entender se isso é algo que acontece, né, tem acontecido na Justiça Trabalhista, para trazer mais orientações sobre esse assunto até aqui para vocês. E aí eu encontrei uma jurisprudência que também deu uma condenação a título de danos morais para uma pessoa. E olha o que a justiça fala, que a interferência da empregadora ou da tomadora de serviços na aparência física do empregado apenas se justifica em casos restritivos, em que determinada condição do indivíduo seja capaz de interferir substancialmente no desempenho de sua função ou trabalho. Ou seja, eu só posso interferir na aparência física dele se a condição dele, se essa condição da aparência interfira substancialmente no desempenho dele, da função do trabalho ali que ele executa. Esse caso, onde eu li essa frase, foi de um porteiro de uma biblioteca de uma universidade, que ele foi proibido de usar o cavanhaque. E aí eles consideraram esse caso um caso de abuso. Também achei outros casos, como uma profissional que se recusou a cortar o cabelo e também foi demitida. Teve uma mulher que estava acima do peso e a empresa se recusava a entregar um uniforme na numeração do tamanho dela. Inúmeros casos também de mulheres que se viram obrigadas a alisarem o cabelo para poder se manter aí nos seus empregos. Então, gente, o respeito à identidade e aos atributos individuais no local de trabalho sempre contou com previsões legais. Então, a lei protege com que a pessoa e o empregador, né, quem contrata essa pessoa, respeite a identidade dela e os atributos individuais dela, tá? Mas pouco se fazia para cumprir essas normas. Então, a gente ainda consegue ver muita gente exigindo determinados padrões que interferem sim na identidade. Então, com essa ação da justiça e a notoriedade desse tipo de situação, eu penso que é uma linha muito importante aí para o nosso trabalho, para fazer com que essas empresas entendam a importância do respeito e da individualidade. Nesse tipo de ação, os magistrados, né, os juízes enfatizam que as diretrizes sobre a aparência não devem, em nenhuma circunstância, violar o direito dos indivíduos de escolher como eles querem se apresentar fisicamente. Instruções para alterar características naturais, como alisar o cabelo, não são aceitáveis. O que não pode acontecer é a pessoa se apresentar de maneira inadequada ou incompatível com a atividade exercida. Mas, fora isso, não pode se pôr qualquer tipo de alteração de característica natural. No início do mês, eu assisti um programa do TRT de Goiás, o Tribunal Regional do Trabalho, que trouxe uma advogada para falar sobre esse assunto, né, no programa Hora Extra, que também é exibido pela TV Justiça. Ela foi muito clara no sentido de que impor padrões de aparência dentro do ambiente de trabalho pode ser considerado discriminação estética, ainda mais quando as exigências do empregador não têm relação com a atividade da empresa. E ela diz o seguinte, que isso não afeta só o empregado, mas também quem está em busca de uma oportunidade de trabalho. E, infelizmente, as mulheres também são as mais afetadas e o aspecto pessoal que se é exigido de muitas mulheres impõe, inclusive, gasto maior, né? Para ela ter acesso àquela aparência, ela precisa, né, gastar com produtos, com materiais, e isso não é correto. Então, gente, por ser aparência no ambiente profissional, o nosso grande objeto de trabalho, a gente precisa, como ninguém, saber diferenciar o que caracteriza um ato discriminatório ou não, tá? Eu vou falar sobre isso mais na minha aula 5 erros que você não pode cometer no Código de Vestimenta, para você então ter claro o que pode ser colocado ou não, e o mais importante, como que a gente elabora um material ético e respeitoso com a individualidade e os demais direitos aí fundamentais. Isso pode ser um grande diferenciador na sua carreira como consultor ou consultora de imagem. Logo essa aula vai estar no ar e eu aviso vocês quando for possível acessar e eu vou explorar bastante esse tema.
E essa notícia, né, recente, essa reportagem, ajuda, né, a entender bem como que funciona isso nos dias de hoje e como é importante a gente ficar atento. A gente vai terminando a nossa Business Call por aqui, dizendo que a gente hoje, né, dia 13 de maio de 2024, as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, ainda estão intensas, ainda estão acontecendo e o Estado precisa de ajuda. Então fica aqui o meu pedido também para você que já doou ou pretende doar, considere fazer essa ajuda o quanto antes ou refazer e ficar de olho nessa situação, porque é infelizmente, uma catástrofe, uma tragédia que a gente está vivendo e o mínimo que a gente conseguir contribuir já vale muito ali para. Eu desejo uma excelente semana para você, um bom trabalho e a gente vai se ver na próxima Business Call na semana que vem. Beijo!